Meu irmão foi preso no dia da minha formatura. Eu achei que ele era a ovelha negra, mas eu estava cego. Eu cresci ouvindo a vizinhança inteira sussurrar, apontar e julgar. Diziam que meu irmão mais velho, Beto, era a problema, a ovelha negra, a maçã podre que cairia longe da árvore. Desde os 16 anos, ele sumia à noite e voltava de madrugada com roupas cheirando a fumaça barata, com os olhos vermelhos e dinheiro estranho e amassado nos bolsos. Ele andava com os caras mais barra-pesa do bairro, os caras que as mães mandavam atravessar a rua para evitar. Eu era o oposto absoluto, o Felipe, o nerd, o estudioso, o menino prodígio de óculos fundo de garrafa, que era o orgulho da mamãe e a esperança de um futuro limpo para a família. Eu vivia numa bolha de ignorância conveniente. Beto pagava minhas mensalidades da escola particular, comprava meus livros caros de cálculo, pagava meu curso de inglês e até meu lanche na cantina. Quando perguntava com minha voz inocente de onde vinha o dinheiro, ele dizia que trabalhava de segurança noturno ou fazendo bico em obra. Eu aceitava o dinheiro sem perguntar demais, porque era conveniente para mim, para o meu conforto e para o meu futuro brilhante. Eu não queria saber se aquele dinheiro tinha sangue ou suor, desde que pagasse meu cursinho. No dia que passei no vestibular de engenharia em uma universidade federal, o bairro todo comemorou. Beto chegou em casa eufórico, com um sorriso que eu raramente via. Me deu um abraço de urso que quase quebrou minhas costelas e colocou um envelope pardo e gordo na minha mão. Para o seu computador novo, o mais potente da loja, ele disse, sorrindo com orgulho. Você vai ser doutor, moleque. Naquela mesma noite, durante o jantar de comemoração, nossa porta da frente explodiu. A polícia tática invadiu nossa casa, gritando. Beto não reagiu. Ele foi jogado no chão, o rosto pressionado contra o piso frio, algemado na frente da nossa mãe, que gritava em desespero. A acusação formal, associação ao tráfico. Ele não era o chefe, disseram os jornais locais. Ele era o aviãozinho, o cara descartável que corria o risco nas esquinas. Eu o visitei na cadeia apenas uma vez, uma semana depois, antes de ir para a faculdade. Eu estava com raiva, eu sentia vergonha. Gritei com ele através do vidro sujo do parlatório. Disse que ele tinha sujado nosso sobrenome, que ele era uma vergonha para a memória do nosso pai, um bandido sujo. Ele não se defendeu, ele não chorou. Ele só sorriu aquele sorriso triste, cansado e resignado e disse, estuda, moleque, sai desse bairro, não olha para trás, esquece que eu existo. Eu obedeci, eu saí, me formei, virei engenheiro, mudei de cidade e nunca mais voltei para visitá-lo. Eu apaguei o Beto da minha vida como se fosse um erro grosseiro no meu currículo perfeito. Julgar é fácil quando você não sabe a história toda. 10 anos depois, uma carta velha me revelou o preço real do meu diploma. Os anos passaram como um borrão de sucesso. Beto cumpriu a pena e sumiu no mundo. Eu nem procurei saber para onde ele foi. Eu virei diretor de operações de uma multinacional de logística. Vivia em um condomínio fechado de alto padrão. Dirigia um carro importado blindado. Tinha a vida perfeita e higienizada que ele mandou eu ter. Eu era a prova viva da meritocracia, ou era o que eu gostava de dizer em palestras. Um dia, nossa mãe faleceu após uma doença breve. Fui até a casa antiga, aquela onde a porta tinha sido arrombada anos antes, para limpar as coisas dela e colocar o imóvel à venda. Eu queria me livrar daquele passado o mais rápido possível. Mexendo numa caixa de sapatos velha no fundo do guarda-roupa dela, entre fotos amareladas e terços achados, achei um diário. A capa estava mofada, mas as páginas estavam legíveis. A letra dela, tremida e manchada de lágrimas antigas, contava a verdade que eles esconderam de mim como um pacto de silêncio absoluto. A entrada era datada de meses antes da prisão do Beto. Eu sentei no chão empoeirado para ler. O Beto chegou em casa chorando hoje, tremendo como uma criança, ela escreveu. Ele disse que o agiota do bairro, aquele que assumiu a boca, ameaçou pegar o Felipe na saída da escola se a gente não pagasse a dívida de jogo que o pai deixou antes de morrer. A dívida é impagável para nós.
São milhares de reais com juros criminosos. Eles deram um prazo de 24 horas. O Beto disse que ia aceitar a proposta da gangue local para trabalhar para eles em troca da quitação da dívida e proteção da casa. Eu implorei para ele não ir. Disse que era perigoso, que era crime. Ele me abraçou, enxugou minhas lágrimas e disse: "Mãe, o Felipe vai ser doutor. O Felipe tem futuro. Ele não pode viver com medo. Eu sou só o Beto. Eu não tenho estudo. Eu aguento a lama para ele pisar no asfalto. Ninguém toca no meu irmão enquanto eu estiver vivo." Eu li aquilo e o mundo desabou sobre a minha cabeça. O ar saiu dos meus pulmões. Eu caí deitado no chão daquele quarto, abraçado ao caderno, urrando de dor. Ele não era bandido por vocação. Ele não gostava da vida fácil ou do dinheiro rápido. Ele se vendeu. Ele vendeu a própria alma, a própria liberdade e o próprio nome para limpar a bagunça do nosso pai e garantir que os cobradores não quebrassem as minhas pernas ou me matassem na esquina da escola. Ele trocou o futuro dele pela minha segurança. E eu o chamei de vergonha. Eu o deixei apodrecer na cadeia achando que eu era superior a ele. A culpa tem um gosto amargo e corta como vidro. Encontrei meu irmão lavando carros num posto de gasolina. Ele fingiu que não me conhecia. Eu não conseguia mais viver com aquela culpa. Contratei o melhor detetive particular que o dinheiro podia pagar. Gastei uma pequena fortuna e demorou 3 meses, mas achei o rastro do Beto. Ele estava em outra cidade, no interior do estado, tentando recomeçar a vida. Ele trabalhava num lava-rápido de beira de estrada e morava numa pensão caindo aos pedaços, um quarto sem janela nos fundos de um bar. Fui até lá numa terça-feira chuvosa. Parei meu carro de luxo, preto e brilhante, na vaga de lavagem. O gerente gritou por ele. Beto veio me atender vestindo um macacão azul surrado, encharcado, com um boné baixo para esconder o rosto. Ele estava magro, muito mais magro do que eu lembrava da prisão, com cicatrizes no rosto que não tinha antes da prisão e parecia ter envelhecido 20 anos em 10. As mãos dele tremiam levemente pelo frio. Ele começou a ensaboar o vidro sem olhar para o motorista, com a cabeça baixa, na postura de quem se acostumou a ser invisível. Quando baixei o vidro elétrico, ele travou. O pano caiu da mão dele, na espuma do capô. Nossos olhares se cruzaram. O choque nos olhos dele foi palpável. "Doutor Felipe", ele disse, baixando a cabeça imediatamente, numa postura de submissão que me deu náuseas físicas. Ele recuou 2 passos. "Não precisa pagar a lavagem, senhor. É por conta da casa. Pode ir, eu termino rápido." "Entra no carro, Beto." "Não posso, senhor. Vou sujar o banco de couro. Estou imundo de graxa e sabão. E o gerente vai brigar se me vir de papo com cliente VIP." "Entra na porcaria do carro agora!" eu gritei, mas minha voz estava embargada, cheia de lágrimas que eu não conseguia mais segurar. "Eu não estou pedindo. Eu estou mandando, irmão." Ele hesitou. Olhou para o gerente. Olhou para mim. Entrou. Encolhido, tentando ocupar o menor espaço possível no banco do passageiro, com medo de encostar em qualquer coisa. Ele tinha medo de mim. Medo do julgamento do irmão que ele salvou. Medo de que eu tivesse ido lá para humilhá-lo mais uma vez. Travei as portas. O silêncio no carro era pesado. "Você sabia?" eu perguntei, segurando o volante com força para parar de tremer. "Que eu descobri tudo? O diário da mãe? A dívida do pai?" Ele olhou pela janela, evitando meus olhos, olhando para a chuva lá fora. "Você virou alguém, Fê. Você é importante agora. Tem nome, tem carreira. Valeu a pena. Eu faria de novo. Eu faria tudo de novo por você." O final dessa história não é sobre dinheiro. É sobre honra e justiça. "Não te dei dinheiro, Beto. Te dei o seu nome de volta. Eu não levei para almoçar. Levei ele direto para a cidade grande, para o meu escritório no topo do prédio comercial mais caro da avenida. Ele caminhava pelos corredores de carpete parecendo um animal acuado, desconfortável com o luxo, com os olhares dos funcionários, escondendo as mãos calejadas nos bolsos do macacão sujo. Entramos na minha sala e eu tranquei a porta. Coloquei uma pasta de documentos de couro na mesa de vidro.
Eu abri uma nova empresa de logística e transporte, expliquei, sério, tentando manter a compostura. E essa empresa precisa desesperadamente de um sócio-diretor de operações de confiança. Alguém que conheça a rua, que conheça a vida real. Ele riu, um riso seco, triste e sem esperança. Eu sou ex-presidiário, Felipe. Tenho ficha suja. Ninguém me contrata nem para porteiro, imagina diretor. Eu sou o Beto da cadeia. A empresa é sua, Beto. 51% das ações estão no seu nome. Você é o dono majoritário. E sobre a ficha, abri a pasta e espalhei os documentos. Eu contratei os melhores advogados criminalistas do país há 6 meses. Entramos com um processo de revisão criminal, provamos as circunstâncias atenuantes, a coação, a ameaça de morte contra menor. Conseguimos limpar sua ficha. Você não é mais ex-presidiário perante a lei. Você é ficha limpa. Você é o senhor Roberto, empresário. Ele pegou o papel, as mãos tremendo tanto que o papel fazia barulho no silêncio da sala. Ele leu a sentença de reabilitação. E então, aquele homem que aguentou prisão, surras, fome e humilhação sem reclamar, desabou. Ele chorou, um choro convulsivo, de um homem que esqueceu como é ser tratado com dignidade, como é ter um nome limpo. Por que, Felipe? É muito dinheiro, eu não mereço. Ele perguntou entre soluços, cobrindo o rosto sujo. Eu me ajoelhei ao lado da cadeira dele e o abracei com toda a força que eu tinha, sujando meu terno italiano caro de graxa e sabão, sem me importar nem um pouco. Porque você foi o meu escudo quando eu era fraco. Você entrou no inferno para que eu pudesse viver no céu. Agora eu sou a sua espada. Você me deu a vida, Beto. Tudo o que eu tenho, cada centavo, cada vitória, é juros da dívida impagável que tenho com você. Hoje, trabalhamos juntos. Ele ainda tem as cicatrizes da vida que levou por mim, e às vezes acorda assustado com nesadelos da cela. Mas quando ele entra na sala de reuniões, de terno sob medida e cabeça erguida, ninguém diz que ele é a ovelha negra. Ele é o meu herói. O herói que vestiu a capa de vilão para salvar o irmão caçula. Família é quem se sacrifica. Se você tem um herói assim, marca ele aqui e compartilhe essa história.